Boa noite, pessoal. Tudo bem? E vamos então para a nossa aula. A gente está vendo sobre nomenclaturas, certo? Nomenclaturas de compostos orgânicos, mais precisamente sobre nomenclaturas de hidrocarbonetos. Nós começamos a ver a aula passada, eu passei alguns, fui fazendo com vocês. Hoje, eu tentei simplificar um pouquinho mais, porque eu sei que isso é um assunto bastante complicado, né? Vocês acham muito difícil. E não é que ele é difícil, é que é muita coisa para decorar. Então, o que que eu fiz? Eu ia fazer um pouquinho, eu comecei já colocando as ramificações e eu achei que ficou um pouquinho confuso aí para vocês. Então, nós vamos fazer, eu fiz aqui alguns, né? Propus alguns exercícios e nós vamos fazendo olhando eles, certo? Então, vamos fazendo de uma forma com que a gente fique mais fácil para a gente. Então, vamos lá. Passando aqui, compartilhar aqui com vocês. Então, o que que nós vamos fazer? Ó, deixa eu só desligar algumas janelas aqui que não vamos precisar delas. Bom, opa, vamos lá. Então, a gente vai nomear hoje alcenos, alcanos, alcenos e alcinos, sem ramificações, tá bom? Depois a gente vai introduzir as ramificações para ficar mais fácil. Então, lembrando, hidrocarbonetos são substâncias compostas exclusivamente de carbonos e hidrogênios. Eles são divididos em três tipos: alcanos, alcenos e alcinos. Alcanos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono. E alcinos são hidrocarbonetos que possuem uma ou mais ligações triplas entre carbonos. Joia! Então, o que nós temos aqui? Ó, para a gente dar um nome, o que a gente tem que saber? Bom, a gente tem que ver o número de carbonos e o tipo de ligação que eles têm. Só isso. E vamos explicar aonde está essa ligação. Então, não tem muito erro, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó, então, vamos pegar essa primeira molécula aqui. Essa primeira molécula aqui, opa, eu vou tendo que compartilhar um de cada vez, tá bom? Porque senão eu não consigo escrever. Eu não consigo escrever no PowerPoint. Então, vamos lá. Ó, nós temos uma molécula. Como vocês podem ver, eu fiz à mão, tá bom? Porque fazer isso no computador eu ia demorar muito tempo. Então, o que nós temos que ver? Olhando, a gente vai olhar uma molécula. Então, a gente vai ver, primeiro, se ela tem dupla ou não ligação. E se ela tem ramificações. No caso aqui, nenhuma vai ter ramificação. Então, nós nem vamos falar sobre isso hoje, tá? O que nós vamos olhar? Número de carbonos e tipo de ligação. É isso que nós vamos olhar. O que nós temos aqui, ó? Ligação, ó, simples, 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 simples. Ó, só tem um risquinho. Então, se ele só tem ligação simples, e nós temos a quantidade de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que é o nome desse trem? 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples, pentano. Esse é o nome desse trem. Só isso.
100. Por quê? Porque ele só tem ligação simples. Vamos para um próximo. Ó, nosso próximo elemento aqui. Nosso próximo elemento é esse daqui, ó. Vamos lá, como é que a gente vai dar nome para ele. O que nós temos que ver? Tipo de ligação. Olha o que eu tenho aqui. Uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Ah, então ele já tem. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que avisar aonde está essa ligação. Então, nós vamos contar quantos carbonos tem e nós vamos numerar ele. Sempre numerando mais próximo das pontas, tá? Eita, sumiu aqui. Peraí. Aí, voltou. Então, ó, esse é carbono aqui, é o carbono número 1. Esse é o carbono número 2. Esse é o número 3. Esse é o número 4 e esse é o número 5. Por que eu comecei da direita e não da esquerda? Porque, olha, minha primeira dupla ligação está mais perto. Então, a gente sempre vai começar ou o radical ou a dupla ligação mais perto das pontas. Então, qual que é o nome dele aqui, ó? Nós vamos ter, ó. Nós temos, então, uma dupla ligação no carbono 1, entre o 1 e o 2. Então, 1 e no 3, nós temos uma dupla ligação. Então, nós temos 5 carbonos, pente. Nós temos duas duplas ligações, não tem? Ó, aqui tá escrito, duas duplas. Então, o nome dele é. Por quê? Por que eu coloquei esse A aqui para formar uma palavra, tá? E tem alguns livros que ele dá assim, ó, pente 1,3 de eno. As duas formas estão corretas. Por que ele colocou o número no meio? Até fica mais fácil. Você já coloca aí, então, ou 1,3 pentadieno ou pente 1,3 dieno, tá? Qualquer um dos dois. Então, eu verifiquei a minha cadeia, identifiquei as minhas duplas ligações, expliquei aonde ela está e coloquei o nome. Ah, mas eu tenho que explicar onde ela está? Tem, necessariamente você tem. Por quê? Porque se você não explicar, como é que a gente vai saber aonde ela está? E ela tem que ser citada. Se ela não for citada, não tem como a gente fazer, porque daí eu posso colocar aonde eu quiser. Se eu coloco aonde eu quiser, não é o composto que eu quero mostrar. Então, eu preciso saber aonde está sempre aonde ela está. Vamos para mais uma. Olha essa daqui, vamos lá. Identifiquei aqui a minha molécula. O que eu tenho nessa molécula? Eu tenho uma ligação dupla e uma simples. Então, é a dupla que vai contar. Que lado eu começo? Ó, a minha dupla ligação tá mais perto da direita, então, eu vou começar a direita. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui eu tenho 3 carbonos, olha, 3 carbonos prop, 1 propeno ou prop 1 eno. Por que propeno? Ó, eu tenho, e todos terminam com O, porque é um hidrocarboneto.
Então, prop vem do número de carbonos, o en vem da ligação e esse 1 aqui é onde ela está, a minha ligação. Vamos para um maiorzão, um grandão. Todos eu vou fazer a mesma coisa. Sempre eu vou ter que, então, olhar. Primeiro, olha aqui, ó. Eu tenho uma dupla ligação aqui, tenho uma dupla ligação aqui. Então, que lado que eu começo? Tanto faz, porque, ó, se eu começar aqui, 1, 2, ele vai estar no carbono 2. Se eu colocar desse lado, também vai estar no carbono 2. Então, tanto faz que lado eu começo. Se tanto faz, eu escolhi o lado esquerdo. Então, o que que nós temos aqui? Ó, 2,4. Por quê? Porque tá no carbono 2 e no carbono... Opa! Coloquei 4, não, é 5. Tá no 2 e no 5. Então, nós temos, ó, uma dupla. Nós temos 7 carbonos, ó, hept. Ligação dupla, hepteno. 2,2 hepteno ou hept 2,5 peraí, desculpa. Eu tenho duas dieno, ó. Heptadieno. 2,5 dieno. Porque eu tenho dois. Ah, mas eu preciso colocar o di? Não necessariamente, mas enfim. Mas disso daqui precisa constar. Então, 2,5 heptadieno ou hept 2,5 dieno. Se vocês olharem, é sempre a mesma coisa, nunca vai mudar. Só que a gente tem que sempre estar espertos aí para algumas coisinhas que pode acontecendo aí nesse meio do caminho. Ó, vamos lá. O que que nós temos aqui? Nossa, mas essa daqui tem ramificação. Não, a molécula só tá tortinha, ó. Eu tenho, ó. Dá uma olhada, eu formo uma reta só. Então, se ela tá tortinha, continua na mesma. Nós temos uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, ó, nisso, se a gente começar da direita, vai ter 1, 2, essa dupla vai estar no carbono 2. Se eu começar da esquerda, vai estar no carbono 2 também, então dá na mesma. Então, vamos começar da esquerda. Numera os carbonos para eu saber. Ah, então eu tenho aqui, ó, no carbono 2 e no carbono 4. Eu tenho 6 carbonos X. Eu tenho duas duplas hexadieno. Então, 2,4 hexadieno ou X 2,4 dieno. Eu prefiro a de cima porque forma a palavra, mas fica a gosto aí do freguês. Então, fica a gosto de vocês aí, do jeito que vocês preferem. Agora, eu tenho aqui, ó, uma tripla ligação. Vamos lá. Ó, nessa daqui, ó, eu tenho uma tripla ligação. Se eu tenho uma tripla ligação, o nome já muda. Bom, tem que numerar os carbonos também. Se está mais perto da esquerda, começa da esquerda. 2, 3, 4.
Então, eu tenho 4 carbonos. Carbono, quando eu tenho 4, but. Uma tripla ligação em butino. Aonde está? Um butino, porque ele está no carbono 1. Ou but, um hino. Então, fica a gosto do freguês se vai se colocar aí os números no meio do nome ou no final. Então, vamos lá. Mais um aqui. Mais um. Mais um, mais um, mais um. Aqui. Ó. Então, nós temos uma cadeia aqui. Nossa, uma cadeiona. Olha que bonito. Nós temos aqui. Então, nós temos triplas ligações. Ó, uma tripla aqui, outra tripla aqui. O resto é ligação simples, então não conta. Vou contar qual lado que eu vou começar. Lembrando, que lado que eu começo? Bom, o lado que for um número menor. Se eu começar da direita, da esquerda, vai ser 1, 2, 3, 4. A minha dupla ligação vai estar no carbono 4. E se eu começar da esquerda? 1, 2, 3. Ah, então é daqui que eu vou começar, porque o número vai ficar menor. 3, então, numero os carbonos. Numerei, tem 9. Então, eu tenho duas triplas ligações. Aonde? No 3 e no 5. Se eu tenho 9 carbonos, ó, eu tenho duas triplas no, na, de, hino. Olha o nome. 3,5 nonadiino. Ou, que letra feia, credo. Non 3,5 de hino. E se eu tivesse 3? Triino. Tanto faz. Vamos lá, para essa próxima aqui. Vamos para uma próxima. Nomeie essa cadeia. Bom, vamos lá. Olha as ligações. Eu tenho uma dupla aqui, uma dupla aqui e uma dupla aqui. Bom, eu sei que essa daqui está mais perto, então eu vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos e 3 ligações triplas. Eu tenho um no carbono 1, eu tenho uma no carbono 3 e eu tenho uma no carbono 5. 1,3,5 ept, porque eu tenho 7. Ó, e eu tenho 3 duplas. Heptatrieno. Então, 1,3,5 heptatrieno ou hept 1,3,5 trieno. Nomes estranhos, mas sempre a gente vai fazer da mesma forma. Tem uma outra molécula aqui, opa. Minha próxima molécula.
Vamos analisar. Eu tenho uma tripla aqui, outra tripla aqui. As duas estão na ponta. Posso começar de qualquer lado. Vou começar desse, então. 1, 2, 3, 4. Poderia começar aqui também, que daria na mesma, ó. Não faria diferença. Se eu começar aqui, então eu tenho, ó, 1,3. E daí, quantos carbonos eu tenho? 4. But. Eu tenho duas duplas de embutadieno. Ou but 1,3 dieno. Tanto faz. Certo? Vamos para a próxima. Nosso próximo composto, nós temos aqui, ó, uma dupla aqui e outra dupla aqui. O resto é ligação simples. Bom, se ela está mais perto daqui, vamos começar desse carbono. Nós temos 5 carbonos e duas duplas ligações. Então, eu tenho 1,4, ó. 5 é pente, pentadieno. Pente, 1,4 dieno. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. Vou fazer bastante, porque eu não quero dúvidas nisso, tá? Ó, existem simples, existem moléculas mais simples e moléculas mais complexas, tá? Não quero dúvidas. Por quê? Porque se ficar dúvida nisso, vocês vão errar todos os compostos, porque todos a gente vai usar esse mesmo esquema. Por isso que não pode ficar nenhuma dúvida, tá? Por isso que eu tô fazendo bastante, porque todos os compostos vai depender se você aprendeu a fazer bem isso ou não. Então, se não aprendeu a fazer bem isso, esquece. Uma dupla aqui. Começa desse lado porque tá mais perto. Então, 1, 3. Propeno ou prop 1 eno. Nada muito difícil aqui. Mais uma aqui. Espero que esteja clareando. Espero que não vai falar assim, ai, tomou é muito difícil. Não é tão difícil assim, não. Só tem que prestar atenção. Ó, duplas ligações. Eu tenho 3 duplas ligações aqui. Bom, eu tenho todos os carbonos, então tanto faz que lado vai começar. Então, eu tenho aqui, ó, no carbono 1, eu tenho no carbono 2 e no carbono 3. Só tenho 4 carbonos, but. Butatrieno. Por quê? 3 duplas ligações, ou but 1,2,3 trieno. Vamos mais uma, tá acabando. Outra molécula tortinha aqui, hein? Essa nossa próxima aqui vai ser tortinha. Mais uma aqui.
Ó, uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui. Tenho 3 duplas ligações. Qual que tá mais perto? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho uma dupla no carbono 1, eu tenho uma dupla no carbono 3 e eu tenho uma dupla no carbono 5. Como é que é o nome disso, então? Eu tenho 7 hepta, heptatrieno. Então, hept 1,3,5 trieno. A minha letra já tá começando a ficar torta já. Opa, uma molécula aqui diferente. Um pouquinho diferente, essa aqui também. O jeitinho dela diferente, tá? Mas no final, tá mais ou menos da mesma forma sempre. Lembrando, batendo muito bem na tecla para que não haja dúvidas. Aqui, nós temos, ó, a molécula tá torta. Não tem problema, ela tá feita de uma forma só. Que lado começa, então, aqui? Eu vou começar aqui porque eu tenho duas aqui, uma mais perto da outra do que essa. Então, eu vou começar daqui. Essa numeração, vocês têm que prestar atenção. Então, isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Ó, por quê? Porque os números vão ficar menor. Ó, 1,2,5. Se eu tivesse começado daqui, ia ficar 1,4,5. Então, aqui ficou menor. Então, os números sempre são menores. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí também. Nós temos 6, então, nós temos 3 duplas. Hexatrieno. Então, nós temos o nomezinho dele, ou X 1,2,5 trieno. Acabando nossas moléculas já. Daqui a pouco acaba a nossa aula também. Então, fiquem tranquilos. Aqui. Ó. Aqui nós temos uma tripla ligação só, não tem mais nada. Que lado que eu vou começar? Tanto faz, porque de qualquer lado que eu comece, eu vou ter 2 carbonos de um lado, 2 para o outro. Então, o que que nós vamos ter? 4, então nós vamos ter no 2, 4 carbonos, butino, porque eu tenho uma tripla ligação, ou but 2 ino. Lembrando que essa daqui tem 3 ligações. Então, não é butina, tá? É butino. Acaba com o hidrocarboneto. Mais uma aqui. Nossa penúltima molécula de hoje. O que que eu tenho? Uma dupla ligação aqui, uma dupla ligação aqui. Vamos colocar os nomes, vai ter que ser desse lado. 1, 2, 3, 4. Então, 1,2, tenho 4 carbonos,
Opa, esqueci aqui. Tenho duas ligações. Então, butadieno ou but 1,2 dieno. E fazendo a nossa última molécula de hoje, uma bem grandona, bem bonita. Nossa, professora, mas só existe moléculas até 10 carbonos? Não, existe mais, mas a gente não vai ficar pensando nisso. A gente vai usar o radical. Se tiver, a gente vai usar lá, vai procurar lá o radical. Se tiver 100, então aqui não é DEC 10? Se tiver 100, cent, mil, mili, entendeu? Assim por diante, tá? Mas a gente não vai fazer moléculas tão grandes, porque desenhar essas moléculas dá muito trabalho. Mas assim, tem quantos carbonos quiser, tá? Daí a gente vai pesquisando os nomes. Ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 duplas ligações. Então, a gente vai começar da que for mais perto da extremidade. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu tenho 10 carbonos. E 4. Ó, então, nós temos no carbono 1, nós temos no carbono 3, nós temos no carbono 5 e nós temos no carbono 8. Nós temos 10 DEC. Nós temos, ó, 1 normal, 2 di, tri e tetra. Então, deca. Opa. Um vírgula 5,8 tetradi. Opa, peraí, coloquei um dia a mais. Um vírgula 3,8 tetraeno. Ou, opa, escrevendo errado aqui já. DEC, porque vem 10, 1,3,5,8 tetraeno. Então, esse é o nome dos compostos. Então, vamos só encerrar. Bom, então, como que a gente vai fazer? Então, a gente tem que olhar tipo de ligação e tem que olhar a quantidade de carbonos e aonde ela está, certo? Bom, então hoje eu passei sem ramificações, só para a gente identificar as duplas ligações. Aula que vem eu vou passar com as ramificações, então os 3, alcanos, alcenos e alcinos, que a gente já aprendeu hoje, e com as ramificações. Então, ótima noite para vocês e até mais.